Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é executar um exercício sobre proposição composta. Então temos aí o primeiro exercício, que é achar a conjunção de P e Q e P. Primeiro, observar a nossa expressão. Primeiro, vamos resolver o que está dentro de parênteses. Nós temos que a conjunção é de duas variáveis, P e Q. Duas variáveis proposicional. Então, depois que a gente achar o valor de P, conjunção de Q, P e Q, a gente faz o resultado lógico desse valor lógico com a conjunção de P. Então, observem aí a nossa tabela. Nós temos o quê? Que 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis proposicionais. Número de variáveis. Então, temos P e temos Q, onde 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, temos que alternar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, para a primeira coluna. Depois, você pode alternar entre verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza. Agora, vamos fazer a conjunção de P e Q. Aí, obedecer a regra. O que é? Se você está utilizando conjunção, só será verdade quando os dois valores forem verdade. Então, se você tem que para P você tem verdade e para Q você tem verdade, só poderá ser verdade. E se você tem verdade para P e falso para Q, é falso. Se você tem falso para P e verdade para Q, é falso. Se você tem falso para P e falso para Q, é falso. Então, fizemos a primeira etapa do que está em parênteses, da nossa proposição composta. Então, temos aqui a conjunção. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o valor de P e Q e P. Ou seja, se eu tenho aqui a seta de vermelho o valor de P, e eu encontrei o valor de P e Q de lilás, eu consigo fazer a conjunção de P e Q e P. O que eu tenho que ter atenção? Observe o seguinte, que se só será verdade se os dois valores forem verdade. Então, eu tenho aqui P e Q, eu tenho verdade, e eu tenho aqui que P também é verdade. Então, o que acontece? É verdade. Primeira linha é verdade. Novamente, se eu tenho que o valor de P e Q é falso e o valor de P é verdade, eu tenho falso. Terceira linha, se eu tenho P e Q, conjunção, falso, e eu tenho para P falso, é falso. Se eu tenho quarta linha, P e Q falso, e quarta linha de P falso, é falso. Então, eu encontrei o valor lógico da proposição composta. Vamos agora observar a segunda composição, a segunda proposição composta. Observe o seguinte, eu tenho uma bicondicional de P e Q.
eu tenho a negação da bicondicional P e Q. E a disjunção dessas duas expressões. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é que eu tenho quais são os totais de variáveis nessa proposição. Eu tenho P e Q. Então, é 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis proposicionais. Então, eu tenho que observar isso. Então, eu tenho 4 linhas, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, eu achei o valor de P e Q. Achei o valor de P e Q. Verdade, verdade, falso, falso. Que eu tenho verdade, falso, verdade, falso. Agora eu tenho que achar a bicondicional de P e Q, que é obedecer a regra. A regra é, quando eu tenho verdade, verdade, eu tenho verdade. Então, se eu achei para P, se eu tenho para P verdade e para Q verdade, a saída lógica é verdade. Eu tenho para P verdade e para Q falso, a saída lógica é falsa. Se eu tenho para P falso e para Q verdade, a saída lógica é falso. Se eu tenho para P falso e para Q falso, a saída lógica é verdade. Ou seja, sinais iguais, verdade. Sinais diferentes, falso. Agora é o seguinte, se eu achei o valor de P, que é a nossa primeira coluna, utilizando o operador lógico de negação, eu quero negar o valor de P. Então, se eu tenho que para P verdade, se eu negar, é falso. Se eu tenho na segunda linha verdade, se eu negar, é falso. Se eu tenho para a terceira linha de P, que é falso, se eu negar uma coisa que é falso, passa a ser verdade. Se eu tenho para a quarta linha de P falso, se eu negar, é verdade. Beleza, já achei a negação de P. Porque eu achei também a bicondicional de P e Q. E se eu preciso de fazer a disjunção entre P bicondicional de Q, eu tenho que achar também a negação de P bicondicional de Q, para fazer a disjunção. Então, agora eu tenho então a negação e eu tenho P bicondicional de Q. Beleza, agora eu tenho que resolver a minha quinta coluna. Então, eu tenho aqui, se eu tenho P bicondicional de Q como verdade, e a negação de P eu tenho como falso, a regra da bicondicional é o seguinte, se eu tenho verdade e falso, é falso. Se eu tenho falso e falso, eu tenho verdade. Se eu tenho falso e verdade, eu tenho verdade. Se eu tenho falso, verdade, eu tenho falso. Recapitulando. Primeira coisa, achei o valor de P, achei o valor de Q. Vou resolver o que está dentro do primeiro parêntese. P bicondicional de Q. Achei o valor lógico. Beleza, agora para fazer a disjunção, eu tenho que achar o valor do outro parêntese. Então, se eu tenho a negação de P, eu vou achar a negação de P. Eu neguei
os valores lógicos de P. Beleza, agora eu vou resolver não P bicondicional de Q. E eu vou achar o valor lógico. Agora, o que eu tenho que fazer? A disjunção. E analisar uma coisa. Analisar que, para fazer a disjunção, obrigatoriamente, eu tenho que ter resolvido o valor de P bicondicional de Q e não P bicondicional de Q. Eu achei os dois valores. Beleza. Então, na primeira linha de P bicondicional de Q, eu tenho verdade. Na segunda linha, eu tenho falso. Na terceira linha, eu tenho falso. E na quarta linha, eu tenho verdade. E para não P bicondicional de Q, eu tenho, para a primeira linha, eu tenho falso. Para a segunda linha, eu tenho verdade. Para a terceira linha, eu tenho verdade. Para a quarta linha, eu tenho falso. Agora, eu vou fazer a disjunção, obedecer a regra. Se eu tenho dois valores que são verdade, eu tenho verdade. E se eu tenho um que é verdade e o outro que é falso, já satisfaz a condição, então é verdade. Então, para a primeira linha, eu tenho verdade. E a primeira linha de não P bicondicional de Q, eu tenho falso. Então, eu tenho falso. Segunda linha, falso, verdade, verdade. Terceira, falso, verdade, verdade. Quarta, verdade, falso, verdade. Agora vamos para a terceira fase, que é o terceiro exercício. Eu tenho aí a minha proposição composta, eu tenho que achar o valor da saída lógica. No primeiro parênteses, eu tenho P disjunção com Q. Então, eu posso ler P ou Q. Implica em não P. Então, eu tenho a negação de P. Então, toda essa expressão P ou Q implica em não Q, isso tudo implica em Q e P. Na conjunção de P e Q. Então, eu tenho aqui, olha só, eu tenho P ou Q, que implica em não P, que implica em P e Q. Beleza, quantas variáveis eu tenho nessa proposição composta? Eu tenho duas variáveis, então é 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis proposicionais. Beleza. Então, eu tenho aqui a primeira coluna, verdade, verdade, falso, falso. Eu tenho para Q que ir alternando, verdade, falso. Beleza. Agora eu vou achar a disjunção de P ou Q. A regra é, só será verdade se os dois valores são verdade ou um valor são verdade para satisfazer a condição. Então, eu tenho verdade, 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 verdadeiro, falso, verdade, falso, verdade, eu tenho verdade, eu tenho falso, falso, eu tenho falso. Agora eu vou negar o quê? O P. Porque se eu tenho que P ou Q implique em não P, eu tenho que achar o valor negado de P. Então, se eu tenho verdade, ele passa a ser falso. Eu tenho verdade, ele passa a ser falso. Eu tenho falso, ele passa a ser verdade. Eu tenho falso, ele passa a ser verdade. Beleza, achei a negação. Então, eu posso dizer agora que eu estou apto a achar P ou Q implica e não Q. Então, eu tenho o valor de P ou Q e não P. Então, eu tenho que olhar neste momento para essas duas colunas. Então, se eu tenho verdade
e falso, eu tenho falso. Se eu tenho verdade e falso, eu tenho falso. Se eu tenho verdade, eu tenho verdade. Se eu tenho falso e verdade, eu tenho verdade. Ou seja, o sinal de implicação, o implica, só será falso se a primeira condição for verdade e a segunda for falso. Beleza, achei o valor de P, ou Q implicando e não P. Agora eu tenho que fazer tudo isso implicando em Q e P. Então, eu tenho que fazer agora o seguinte, achar o valor de Q e P. Beleza. Se eu tenho Q e tenho P, eu tenho que obedecer a regra. Só será verdade se os dois valores forem verdade. Então, eu tenho aqui, para P e Q, a primeira linha, verdade, verdade, então é verdade. A terceira linha, eu tenho verdade, eu tenho falso, então é falso. A quarta linha, a terceira linha, eu tenho falso e eu tenho verdade para Q, então é falso. Para a quarta linha eu tenho falso, falso, então é falso. Achamos o valor lógico de Q e P. Agora podemos resolver toda a proposição. Toda a proposição. Então, um resultado depende do outro resultado. Eu não posso pular, já ir resolvendo lá na frente, se eu não souber o valor lógico de uma expressão anterior. Então agora, observe o seguinte, eu tenho que achar P ou Q, implicando em não Q, somente se Q e P. Então, beleza, eu tenho essas duas expressões. Qual é a regra do implica? Se eu tenho o primeiro valor lógico como falso e o segundo como verdade, eu tenho a verdade. Se eu tenho falso, falso, eu tenho a verdade. Se eu tenho verdadeiro e falso, eu tenho falso. Se eu tenho verdade e tenho falso, eu tenho falso. Ou seja, só será falso quando o primeiro valor lógico for verdade e o segundo for falso.